Oi, gente, dando continuidade às propriedades coligativas, na aula passada nós falamos sobre a pressão máxima de vapor. Aqui em propriedades coligativas, nós vamos falar sobre quem são essas propriedades que a gente ainda não conhece. A primeira delas, a primeira propriedade coligativa é a tonoscopia. A tonoscopia, ela está relacionada com a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Vamos entender uma parada aqui. Ele vai diminuir a pressão, na tonoscopia, ele vai diminuir a pressão quando eu adiciono um soluto não volátil ao meu solvente. Então, vamos supor que eu tenho água, que é o meu solvente, e eu adiciono um sal. Quando eu adiciono sal nesse solvente, eu diminuo a minha pressão de vapor. O que é volátil? Volátil é algo que entra em ebulição muito rápido, é algo que evapora muito rápido. Um soluto não volátil quer dizer que ele não evapora rápido. Vamos olhar aqui no gráfico a diferença. Eu fixei uma temperatura qualquer, né? Uma temperatura elevada, está longe do zero, uma temperatura elevada. Vamos supor que sejam 100 graus. Então, quando o meu solvente está puro, desculpa, aqui em vermelho, ele tem uma pressão muito maior do que na mesma temperatura eu tenho uma pressão menor quando eu formo uma solução. Então, o meu solvente puro, ele possui uma pressão maior do que quando ele se torna uma solução. Em vermelho, nós temos o solvente puro, a uma pressão, vamos supor que essa pressão seja, sei lá, 200 atms, e quando eu adiciono alguma coisa a esse solvente, ele se torna uma solução, a minha pressão diminui. Ela vai para aproximadamente, vamos chutar um valor aí, 100 atms. Então, é isso que é a tonoscopia. Eu vou diminuir a minha pressão de vapor quando eu adiciono um solvente não volátil. Aqui no exemplo, nós temos a água, né? Se esse recipiente de água tivesse fechado e eu tivesse uma temperatura elevada, o que acontece? As minhas moléculas começam a se bater. Elas começam a se movimentar. Quando essas moléculas começam a se movimentar e sair do estado líquido, elas ficam colidindo uma na outra e dentro do recipiente. Daí cria-se uma pressão muito elevada lá dentro. E se esse recipiente estivesse aberto, o que acontece? O tempo passa, essa pressão na superfície do meu líquido ela ia continuar acontecendo e meu volume de água ia diminuir com o tempo. Mas no caso, se eu adiciono um açúcar aqui, eu diminuo essa pressão dentro do meu recipiente. Eu diminuo essa pressão de vapor aqui na solução. Então, se eu adicionei o açúcar dentro da água, a minha pressão de vapor diminuiu e isso impede com que ele entre em ebulição, impede com que o meu solvente evapore mais rápido. Então, por isso que o tempo passa e a quantidade de água com açúcar continua elevadíssima com relação à água sozinha, ao solvente sozinho. Quando eu falo de ebulioscopia, que se lembra ebulição, está relacionado com aumento da temperatura de ebulição. Eu aumento minha temperatura de ebulição de um solvente pela adição do soluto não volátil. Então, eu adiciono um soluto e a minha temperatura de ebulição ela vai aumentar. Se antes a água ela entrava em ebulição em 100 graus, quando eu adiciono um sal, ela vai entrar em ebulição em 105 graus, 110 graus.
Então, é uma previsão, tá, gente? É um fictício. Mas essa temperatura de ebulição, ela com certeza ela vai aumentar. Eu não entro em ebulição mais em 100 graus. Eu vou entrar em cento e pouquinhos graus. Então, eu vou ter um aumento da temperatura de ebulição com a adição desse soluto não volátil. Então, temos um exemplo no caso do macarrão, que quando a gente vai preparar o macarrão e adiciona sal dentro da água, o macarrão fica pronto mais rápido. Por quê? Porque quando aquela água entra em ebulição, ela está acima dos 100 graus, então o macarrão ele fica pronto mais rápido. Olhando aqui para o meu gráfico, eu fixei a minha pressão de vapor em um valor X qualquer. E quando eu tenho a minha temperatura de ebulição aqui, vamos supor que seja da água, né, de 100 graus, a minha temperatura é meu líquido puro, e quando eu adiciono sal, a minha temperatura ela vai aumentar. Olha só, essa linha tracejada aqui. A minha pressão mantém a mesma, porém a minha temperatura ela aumenta. A temperatura de ebulição do líquido, quando é uma solução, ela vai ficar maior. Então, aqui no exemplo, nós temos uma fogueirinha, né, num recipiente com água e um termômetro. Esse termômetro marca uma temperatura inicial e quando adiciono glicose a essa água, a minha temperatura de ebulição ela vai aumentar. Então, aqui ocorre uma variação de temperatura, esse delta, temperatura de ebulição, que antes estava aqui nessa altura e agora tem essa temperatura de ebulição mais elevada. Então, ocorreu uma diferença de temperatura de ebulição nesse caso. Na crioscopia, o que vai acontecer? Aqui eu vou diminuir o ponto de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil. O que acontece? Quando a água ela é líquida, ela está acima de 0 graus Celsius, correto? Quando ela está em 0 graus Celsius, ela se torna sólido. Então, nesse momento que a água ela sai do estado líquido e vai para o estado sólido, no momento que ela vira gelo, é em 0 graus. Só que, se eu adicionar um soluto não volátil, essa temperatura de congelamento ela vai ser menor. Ela vai ser menos 3, menos 4, menos 5 graus, dependendo da quantidade que você adiciona a esse solvente, a quantidade de soluto que você adiciona ao solvente. Quanto mais concentrado, menor é o ponto de congelamento. Por isso que, em alguns momentos, quando vai fazer uma festa em casa e você quer colocar um suco para gelar mais rápido, o que acontece? Se você pega um recipiente que tem gelo e adiciona sal, esse ponto de congelamento ele vai diminuir. Então, se o sal e o gelo estão em contato com o meu suco que eu quero gelar, eu aumento a superfície de contato, porque vai ter gelo em volta de todo esse suco, e eu consigo gelar mais rápido, também por conta desse ponto de congelamento que ele é menor. Então, quer dizer que ali está mais frio, entenderam? Então, na crioscopia, ocorre a diminuição do ponto de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Olhando aqui no gráfico, nós vamos observar. A linha preta está relacionada ao solvente puro. O rosa está dizendo que é uma solução menos concentrada. Aqui, ó, aqui embaixo está me dizendo, tem uma legenda. Menos concentrada. E em azul tem uma solução muito mais concentrada. Então, nesse momento, nós observamos que quando o meu solvente é puro, minha temperatura de fusão, aqui meu ponto de congelamento, ele é muito mais elevado, que aqui é a temperatura inicial, do que em azul. Aqui, olha o meu ponto de congelamento de azul.
Está lá embaixo. Então, eu consegui diminuir a minha temperatura de congelamento. Tudo bem, gente? É isso que acontece na crioscopia. Nós podemos fazer uma análise quantitativa também disso. Por exemplo, se eu adiciono, né, na água 1 mol de sal de NaCl na água, né, para formar uma solução, o que acontece? A água ela sofre, a água não, desculpa, o soluto ele vai sofrer dissociação, porque eu tenho um sal sendo dissolvido na água. O que acontece quando o sal é dissolvido na água? Quando eu tenho um metal ligado a um ametal, isso é ligação iônica. Para quem queira dar uma olhada nas ligações iônicas, vocês vão ver que tem um metal ligado a um ametal. Quando tem um metal ligado a um ametal, essa ligação é muito forte. Quando a ligação iônica ela é muito forte. Então, nesse caso, o meu soluto ele vai ser não volátil por conta dessa ligação forte que eles têm. Nesse caso aqui, eu tenho o sal de cozinha, que é o NaCl, formando uma molécula. Quando essa molécula é jogada em água, o que fica em solução? O que fica na minha solução aquosa? Na+, e Cl-. Por quê? Porque essa molécula aqui, NaCl, é formada por um metal que tende a ficar positivo e um ametal que tende a ficar negativo. Eu formei um cátion e um ânion. Então, esses íons que ficam em solução, eles também representam uma quantidade. Quer dizer que quando eu tenho, vamos lá, 1 mol de NaCl, e quando eu coloco em água, ele forma 1 mol de Na+, mais 1 mol de Cl-. Nesse caso, 1 mol dessa molécula produziu 2 mols de íons. Sacaram? Agora, aqui nesse exemplo, mais um, eu tenho um metal ligado a um ametal. Beleza. Aqui eu estou fazendo uma ligação iônica. Também uma ligação forte. Então, quando eu tenho esses elementos ligados entre si, 1 mol de óxido de alumínio, o que acontece com esse mol de óxido de alumínio? Ele forma 2 mols de alumínio e 3 mols de oxigênio quando estão em solução, quando estão dissociados. Quando eu tenho um sal, um metal ligado a um ametal, quando ocorre a formação de íons, ali eu tenho uma dissociação. Então, nesse caso, eu vou ter 1 mol de óxido de alumínio, produzem 2 mols de alumínio, mais 3 mols de oxigênio. 1 mol de molécula de óxido de alumínio produzem 5 mols de íons. Olha quanta coisa. Aqui, no caso desse ácido, que é um ácido forte, H2SO4, vocês podem ver em Química 1, quando eu tenho um ácido forte, ele ioniza, ele não dissocia, tá bom? Quando eu tenho um ácido, ele vai ionizar. Quando esse ácido ioniza, 1 mol de ácido sulfúrico, ele vai produzir 2 mols de hidrogênio mais 1 mol dessa espécie aqui, ó, que se chama íon sulfato, SO4 2-. Tudo bem? Aqui também houve uma formação de carga, mas nesse caso se chama ionização e não dissociação. Tá bem? E aqui nós finalizamos a nossa aula de propriedades coligativas. Próxima aula pode estar relacionada a, deixa eu pensar aqui, osmose, tá? Osmose que acontece muito nos seres humanos também, nos seres vivos, nas células e tudo mais.
Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Leiam os conteúdos da apostila, por favor. Um beijão.